Vamos agora para a parte de regra de 3 composta. Você vai já entender qual é a diferença de uma regra de 3 simples para uma regra de 3 composta. Em uma fábrica, 3 máquinas iguais engarrafam 5.000 unidades de refrigerante em 4 horas. Então, eu vou colocar aqui M para máquina, U para unidades e o Tzinho para tempo. Então, eu tenho 3 máquinas, 5.000 unidades e eu tenho 4 horas. Continuando, diz, em um certo dia, 2 máquinas estão funcionando. Então, aqui eu vou ter só 2 máquinas, mas eu preciso engarrafar 10.000 unidades. Aí a pergunta, vai levar quanto tempo? Que é o que eu quero descobrir. Então, perceba qual é a primeira diferença. Quando eu tenho uma regra de 3 simples, eu só tenho 2 colunas. Sempre que eu tiver 3 ou mais colunas, a regra de 3 é dita composta, tá? Então, vamos resolver aqui um exemplo de regra de 3 composta. Vamos resolver esse exemplo. Você sempre vai comparar com aquela coluna onde ficou o que você quer descobrir. Então, e você vai comparar separadamente. Primeiro eu vou comparar aqui, ó. Se eu comparar o tempo com a unidade. Então, se eu tiver mais tempo, tá? Se eu tiver mais tempo, eu vou conseguir produzir mais unidades ou menos unidades? Eu vou conseguir produzir mais unidades. Então, quando eu comparo a quantidade de unidades com o tempo, eu vejo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Faltou agora comparar com a quantidade de máquinas. Então, se eu aumentar a quantidade de tempo para você fazer um trabalho, você vai precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Pensa assim, se em vez de fazer um trabalho em 2 horas, eu te dou 10 horas para fazer o trabalho, tu precisa de mais máquinas ou menos? Você vai precisar de menos, tá? Então, o que é que aconteceu? Quando eu comparei a quantidade de máquinas com a quantidade de tempo, eu vi que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Olha como é fácil aqui de armar. Eu vou sempre começar por aquela que tem a letra. Para facilitar aqui, eu vou simplesmente eu vou seguir aqui o posicionamento da seta, né? Então, vai ficar x sobre 4 é igual. Agora eu vou fazer o da quantidade de unidades. Tá no mesmo, a seta não está do mesmo sentido, então eu estou seguindo do mesmo jeito. Aqui vai ficar 10.000 sobre 5.000 vezes a última seta. Eu não vou fazer 2 sobre 3. Por que eu não vou fazer isso? Porque a seta está invertida. Então, aqui eu vou fazer 3 sobre 2. Perceba que na primeira coluna eu fiz o de baixo sobre o de cima. Na segunda coluna eu fiz o de baixo sobre o de cima. Na terceira coluna eu não fiz o de baixo sobre o de cima. Por que eu não fiz isso? Porque a seta está invertida. É aqui onde você vê a necessidade de sempre que você for resolver uma regra de 3 simples ou composta, você fazer essa análise das unidades, das grandezas, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Aí agora aqui só restou fazer a conta, né? Para facilitar, ó, 3 zeros, com esses 3 zeros vão embora. Esse 4 vai passar para o outro lado, aqui vai ficar 10 sobre 5 vezes 3 sobre 2 vezes 4. Posso simplificar? Não só posso, como devo. Aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, cancelei com 10. 3 vezes 4, 12. X é igual a 12. Portanto, nesse caso, eu precisaria de 12 horas. Mais uma questão. Aqui eu tenho impressoras, eu tenho páginas e eu tenho tempo. Aí eu digo, ó, 3 impressoras imprimem 100 páginas em 12 minutos. Assim, 2 impressoras imprimem 150 páginas em quanto tempo? Vou começar fazendo sempre a análise das grandezas.
Então, eu vou comparar essas outras duas com aquela onde tem a letrazinha que eu quero descobrir. Então, pensa assim, ó, não olha para os números, é só para análise das grandezas. Se eu aumentar a quantidade de tempo, eu vou conseguir imprimir mais páginas ou menos páginas? Mais páginas, então a seta também vai ficar para cima. Por que é que eu falo para você não olhar para os números? Porque senão você vai se confundir. Você vai confundir a seta com os valores. Mas eu não estou comparando os valores, eu estou comparando só a grandeza em si. Portanto, aqui eu comparei a quantidade de tempo com as páginas, com a quantidade de impressões. Ora, se eu tenho mais tempo, eu consigo imprimir mais, tá? Não tem nada a ver com os números que aparecem aqui nessa tabelazinha que eu mostro para vocês. Vamos agora comparar a quantidade de impressoras com o tempo. Então, imagina assim, se eu aumentar a quantidade de tempo, tu vai precisar de mais impressoras ou menos impressoras para fazer o mesmo serviço? Bom, você vai precisar de menos impressoras, tá? Então, aqui vai ficar x sobre 12 é igual a 150 sobre 100 vezes 3 sobre 2. Perceba, sempre quem vem aqui do primeiro lado do sinal de igualdade é aquele termo que tem a letra. Os outros dois, as duas frações que você vai gerar, elas vão sempre estar multiplicando. 2, 3 ou 4 colunas, assim, não importa, vai ser sempre multiplicando. Então, aqui eu segui a seta, ó, x sobre 12, 150 sobre 100. Essa, como está invertida, eu não fiz de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Agora eu vou fazer as contas. Esse zero cancela com esse zero. Aqui o 12 passa para o outro lado multiplicando. X vai ser igual a 15 sobre 10, vezes 3 sobre 2, vezes 12. E aí você olha, dá para simplificar? Dá. O 2 eu consigo simplificar com 12, aqui fica 6. Aí aqui você vai ter que fazer a conta. 18 vezes 15. 5 vezes 8, 40. 0 sobre 4, 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 8, 1. Baixo 0, 9, 8, 17. 7 a 1, 270. Então, vai ficar 270, x vai ser igual a 270 dividido por 10, não é isso? É. Então, x vai ser igual a 27.